Bom, nesta edição aí do Agropapo nós vamos falar aí de inovação em torno do agronegócio, mas para poder falar com propriedade sobre este assunto, eu tenho a grande satisfação aqui de receber a Béia Carvalho da 5 Years From Now, palestrante sobre inovação, futurista, que vai falar aí o que está por vir aí dentro do agronegócio brasileiro e mundial, de tecnologia, digital e tudo mais. Béia, satisfação contar contigo aqui no Agropapo. Obrigada, eu adorei esse convite. Eu que Muito agradeço, obrigada. Béia. Que bom. Imagina, para todos nós vai ser uma satisfação, para todos os web telespectadores aqui. Espero. Essa nossa boa conversa. Bom, a Béia participou aí recentemente aí da Social Media Week, fez uma excelente palestra e também aí de um evento de uma grande empresa aí do universo da tecnologia da informação, falando sobre inovação, sobre futurismo no agronegócio. É isso, Béia? O agronegócio aí e o Brasil é a última bolacha do pacote, é isso que você vem destacando? Eu acho que é, né? Quanto mais você pesquisa, mais você vê que a gente é realmente a última bolachinha do pacote, né? Eu acho que quando você pensa em agro, aliás, pensar em agro já é uma coisa difícil, né? Porque é uma coisa tão absurdamente enorme, né? Mas você vê que ele requer algumas coisas básicas das regiões, dos países, e o Brasil ele tem ele tem mais do que o básico, né? Mas ele tem, enfim, terras, né? Que as terras que nós já estamos, enfim, arando e tendo toda a pecuária e tal, e a gente é um dos poucos lugares restantes do mundo que ainda tem mais 12% de terras aráveis ali intactas, né? Então a gente... Sem desmatar nada. Sem desmatar nada. Acho que é importante ressaltar isso. Né? Ainda há Exatamente. Fazer. Obviamente que isso não impede de que alguém desmate alguma coisa que né, não era para desmatar, mas eu quero dizer assim, ainda temos isso e como eu falei na palestra, enfim, se você pensa em Estados Unidos e Europa, eles já estão nos seus máximos, né? Sim, já chegou no limite. Chegaram nos seus limites. Quando você pensa na China, que existe muita terra, mas elas são extremamente montanhosas, o que é uma dificuldade absurda, né? Para quando a gente está falando de extensão, né? Dessas coisas. E na China e o próprio transporte de tudo isso, logística de tudo isso. E o desafio hídrico na China, né? Sim. Aí depois você pensa em África, né? São mais de 50 países em guerras, países minados, países com péssima infraestrutura. Então aí você também tem um problema e você olha para o Brasil, você tem as terras, o clima, né? Então uma quantidade absurda, né? Um país quase continental com um clima muito bom e água, né? A água, temos aí para... E agora, quer dizer, juntando tudo isso, né, a cereja do bolo, ou tudo isso, a transformação digital. Então, quando você aplica a tecnologia num lugar que já tem essa fertilidade, né, usando essa palavra no sentido bem amplo, você tem outros resultados, que é diferente você ter, sei lá, uma área desértica em Israel, você aplica a tecnologia, você consegue colher. Agora, você está aplicando tecnologia num lugar que já é fértil. Isso, já então, é propício. Você tem um ganho exponencial exatamente. mais significativo ainda, né? E essa transformação digital na agricultura, Béia, como é que você vê isso? Que tipo de oportunidade ela vem gerando para o setor, para as empresas, para as pessoas? Como é que você vê isso? Né? Então, uma das razões que me levou a pesquisar, eu não sou dessa área, né? Que me perdoem aí. Fez brilhar o olho. Né? Foi pensar assim, gente, está todo mundo falando disso, o que é isso? Né? E para mim, e eu vejo que depois que eu comecei até a falar com os meus amigos, assim, com os meus pares, eu acho que eles tinham a mesma sensação assim que o agronegócio era tipo um universo paralelo, sabe? Tá. Assim, você sabe que existe. Stranger Things, da coisa, né? Mas assim, não é um negócio que, né, de vez em quando aparece lá na notícia uma coisa, mas você fala, mas o que é o agronegócio, né? É meio assim que você fala, tem a NASA, tal, mas a NASA tem a minha vida e tem a NASA, não, parece que não, né, não me toca, né? E quanto mais você entra, você adentra, né, você mergulha, mesmo que,
enfim, só para saber o que é o negócio do agronegócio, né? As oportunidades, elas não param de surgir. Eu acho que tem duas coisas que acontecem quando você mergulha no agronegócio. Uma é a quantidade de preconceitos que você tem que caem por terra. Perfeito. Assim, esse é o primeiro tapa na cara. Tem uma série de mitos em torno do setor. Exatamente, é um negócio assim... são mitos, no fundo. Né? Não, o agronegócio é transgênico. Tá, tem transgenia, mas assim... Então, tem um monte de coisa para você fazer também. Se você é contra, então tem um monte de coisa para você fazer do outro lado, né? Então, a primeira coisa que me veio foi todos esses movimentos que você ouve na rodinha, assim, que é contrário, o agronegócio, né, aquela coisa assim, você vê que para cada um desses argumentos você tem um novo negócio. Perfeito. Né? Então, assim, você acha que a quantidade de boi que existe sobre a terra, o gás metano, então vai fazer hambúrguer sem vaca. Sim, né? sim. Então, assim, sempre tem o outro lado da moeda. Sempre tem um outro lado. E eu acho que a gente está exatamente no momento em que o outro lado da moeda também é negócio. Tá. Porque se você fosse falar de hambúrguer de soja com girassol, não vamos nem falar 50 anos atrás, tá? Vamos falar 10 anos atrás. O cara ia falar, não vai dar dinheiro esse negócio, entendeu? Aí tem essa agrotech que eu menciono, né? Uma das que eu menciono na palestra, que é a Beyond Burger, que em 2 anos, ela foi fundada em 2016, gente, quer dizer, menos de 2 anos. Ela está em 25 mil pontos de venda nos Estados Unidos. Um dos pontos de venda é o Walmart, quer dizer, né, nada mal, né? E já vendeu 2 milhões de hambúrgueres feitos de soja com girassol. Tá. Né? Então, o outro lado da moeda, hoje, ele é negócio, porque há pouco tempo atrás, ou muito tempo atrás, podia ser uma ilusão, uma coisa meio... Há um terreno para inovação muito grande. É absurdo. E um terreno para inovação em que esses mitos acabam caindo por terra, né, e tal, né? Acho que é um ponto importante. Isso é muito importante porque são mitos que caem por terra a partir de fatos, a partir de grana, né? E uma das coisas que eu fiz questão de mostrar na palestra, quando, eu não sei se vocês se recordam, mas eu mostro 15 agrotechs, entre agrotechs brasileiras e internacionais. Quase todas eram americanas, né? Sem ser as brasileiras que eu mostrei. E eu mostrei cada uma delas o ano de nascimento, que varia de 2015 a 2016, quer dizer, estamos falando de 2 anos atrás, e de quem investiu, né, nessas agrotechs. E quem investiu é muito grandão. Né? É muito importante, são as empresas que são importantes no jogo dos negócios mundiais. Né? Então, a gente está falando de Amazon com Jeff Bezos, né? A gente está falando de Bill Gates, a gente está falando de Branson, né? A gente está falando de Tyson Foods, que a gente está falando de investidores que são as pessoas mais ricas do mundo hoje, que têm os negócios mais influentes e afluentes do mundo hoje e que estão investindo em novas frentes e essas novas frentes são agro. Estão enxergando isso. São expoentes da nossa economia que fizeram carreira em outros setores, mas que veem a oportunidade da agricultura, da produção de alimentos, da produção de energia a partir de bases agrícolas, energia limpa, verde, a oportunidade, é aqui que eu vou botar minha grana. Né? E o mais interessante é que você pega aí várias agrotechs, você tem os mesmos investidores. Né? Então, assim, você tem Bezos em mais do que um, você tem Bill Gates em mais do que uma. Quer dizer, não é que o cara está investindo numa agrotech, ele tá olhando muito o ecossistema, isso. Né? Exatamente. Então, aí que eu vejo... outro dia eu estava falando com umas pessoas, falaram, esse negócio de fintech também agora parece que invadiu, né? Assim, já lotou, não sei se é verdade, enfim. Mas eu falei, mas a fintech no agro pode ir para lá, né? Porque
o agro ele está sempre ligado a cada safra a Exato, crédito. Tem né? uma necessidade grande de se reinventar financeiramente. Exatamente. Então, assim, como que a gente vai fazer isso? Né? Ou a gente vai ter lá aquele mesmo pensamento de como fornecer crédito do século XX. Do Banco do Brasil. Exatamente, no século XXI. Né? Nós mudamos de século, nós mudamos tudo. Então, como que nós vamos repensar esse financiamento? Então, essa lógica aí de... isso também é uma coisa interessante, porque você pode investir ou ter ideias para o agro na coisa, vamos dizer assim, agro, né? Ou da terra semente, mesmo. terra, clima, e você pode investir em todas as outras áreas, que é o transporte, a logística, o investimento, o agenciamento, né? O marketing, a questão ambiental. a exportação. Então, assim, você não precisa, né, ser o cara do boi da semente, né? Você pode ser do universo financeiro e estar trabalhando no agro. E da logística, né? Então, acho que essa parte, eu acho que é uma parte fundamental, porque se você vai, com a transformação digital, você vai aumentando a produtividade, você vai aumentando esse escoamento. Então, assim, daqui para cá, a parte de logística, transporte, exportação, isso tem que crescer. Sim, você vai precisar de ganhos de eficiência cada vez mais significativos. Exatamente. Nisso, né? Muito bem, Béia, a gente vem falando dessas transformações, dessa mudança toda do agronegócio, um agronegócio cada vez mais digital. Isso faz com que o setor também seja uma oportunidade nova que precisa, vamos dizer assim, ser descortinada pelos jovens, né? Não é isso? Exatamente. Eu acho que, sabe, que quando eu penso assim, né, nessa palestra que eu fiz, eu penso que no fim das contas eu fiz só por causa disso. Porque eu acho que realmente... O que é o grande motivo. É um grande motivo, né? Essas novas gerações são as primeiras gerações que enfrentam essa diferença entre emprego e trabalho, né? Sim. Não tem mais emprego, mas tem muito trabalho. É verdade. Né? Porque as pessoas às vezes se confundem, as coisas. Tem muito trabalho, gente, vai continuar tendo muito trabalho pela frente. E aí, às vezes, dependendo do meio em que esses jovens são inseridos, e aí eu não estou falando de todas as classes, tá? Desde o cara que está inserido numa super escola, tal, até o cara com menos chances, eles ficam sempre dentro de um invólucro de sociedade que fica reafirmando esse negócio, né, a falta de trabalho, isso, aquilo. E eu acho que essa coisa de você não enxergar o agro, sabe, dele estar nesse universo paralelo que eu falei, eu acho que corta uma possibilidade absurda do jovem, para os dois lados, né? Porque esse lado está deixando... Precisa de talento e os talentos estão aqui e não sabem aonde desenvolver os seus respectivos. E está todo mundo batendo um com o outro, porque todo mundo está pensando igual, entendeu? Né, é verdade, não tem, perdeu, não sei o quê. A gente estava falando agora há pouco, fechou a editora Abril, quer dizer, meu Deus do céu, né? Quantos de nós trabalhamos lá, vivemos daquele lugar, né? Direto ou indiretamente. Então, se você fica nesse papo, é muito deprimente. Sim. Entendeu? E as pessoas não têm forças para pensar, para vislumbrar e o agro está aí, né? Como a gente falou. Para despertar isso, né? Para despertar isso. Eu fico pensando, por exemplo, quanto mais você tem essa transformação digital, quer dizer, quanto mais você digitaliza o campo em extensão e em produtividade, né, quando realmente você faz a transformação, você vira de ponta cabeça isso... Muda a ampulheta. Muda a ampulheta, exatamente. Quando você faz isso, você começa a gerar uma quantidade absurda de dados. Perfeito. Que... A minha pergunta é, quem vai analisar os dados? Porque, eu não tinha os dados, agora eu tenho. Ou eu tinha aqueles dados que meu avô tinha, né? Que foi no passado, enfim. Aqueles dados ali que uma mente humana consegue ter. Agora eu tenho dados de tudo, né? O pneu do trator tem uma internet das coisas que está me falando a cada rodadinha que ele dá o que acontece, né? Quem vai analisar esses dados, né? Então, de repente... Está aqui lotado algum lugar de gerenciamento e análise de dados, mas lá está vazio. Né? É promover o intercâmbio desses dois universos. Quem vai, a partir da análise, estrategiar?
Tá bom, cheguei aqui, analisei os dados. E qual é a estratégia? Sim. Que Né? decisão eu vou tomar em cima disso? E que decisão eu vou tomar em cima disso? Né? Eu vou plantar mais, eu vou plantar menos, eu vou vender, eu vou comprar, Sim. né? Eu vou exportar. Então, assim, isso também são novas mentes que Tem que estar trabalhando em cima disso, precisam né? estar trabalhando. Agora, você não pode trabalhar num negócio que você não sabe. Claro. Você não sabe que existe. Sim. Né? Então, essa era a ideia de falar, olha, você quer fazer uma startup, talvez você esteja aí num nicho que já está muito ocupado. Tá Pensa saturado, no agro. Né? Sim, mas tem que conhecer as especificidades do setor, né? Exatamente, Pra também não dar um tiro na água, né? Agora, um ponto que você também vem ressaltando bem, é justamente o universo aí, dentro dessa transformação toda, dos produtos premium, né? Acho que esse é um caminho que o Brasil também tem que despertar mais, que a gente somos líderes em importantes commodities, o que não é mal algum, é importantíssimo, que aproveitamos as nossas vantagens comparativas e competitivas nisso, mas o Brasil tem que investir cada vez mais nos produtos de maior valor agregado, né? E é um setor, assim, um negócio premium que sempre, né? Sou publicitária, então essa coisa premium que mexe, já mexe, né? Que daí tem que ter marketing, aí tem que ter branding, aí tem que ter um outro tipo de distribuição. Então é um negócio que sempre brilha mais aos olhos de quem de comunicação e tal. E eu comecei a ouvir isso a partir de um podcast que fazia um paralelo entre o café colombiano e o café brasileiro. E foi muito interessante porque eu achava que o café colombiano era melhor. Eu comprei o marketing do café colombiano, entendeu? Foi aí que eu me vi, que eu falei, nossa, o marketing bom mesmo. Sim, sim. Juan Valdez. Isso, toda essa história. Então eles contam toda essa história que é bem antiga, né? Anos 40. Sim, os primórdios do storytelling. Né? Foi muito bem feito. Muito perfeito. Um case e que está inabalável. Claro. Ou seja, ele está aí quicando na sua frente para você, no mínimo, copiar, se você não tiver capacidade de criar uma outra coisa, né? E começar esse embate, né? Com essas marcas premium. Então, nesse podcast ele cita, primeiro ele faz um histórico bonito, que são as 3 ondas do café, quer dizer, desde que quando a gente começou a tomar café, por tomar café, e como então a gente chega nesse momento das cafeterias, dessa coisa do grão, do refino, exatamente, de entender origens e solos de origem, toda essa coisa toda, né, se aproximando da coisa do vinho, né, e do azeite. Então, esse, por exemplo, é um ramo para todo, enfim, desde o agricultor e tal, mas também para um tipo de profissional que estava fora da coisa, porque quando você pensa em commodity, a última coisa que você precisa é a embalagem para a soja, né? Exatamente. Você está exportando abre um universo nesse aspecto também. Nesse aspecto que é genial, que é charmosíssimo, no caso o café, mas não é só o café, quer dizer, você pode pensar chocolate, você pode pensar em vários outros produtos e que não é inventar a roda. Assim, quando você pensa em café, você pensa em café brasileiro, colombiano e tal. Então, assim, não é você forçar uma história, né? Sei lá, o que me ocorre, por exemplo, é você pensar na Absolut, que é sueca, mas quando toda a origem é russa, né? Então, assim, não é esse caso. Sim, o café tem a identidade do Brasil. Já tem uma identidade. Trabalhar isso de uma maneira mais refinada. O chocolate idem, né? Sim. Então, tem aí um campo que engraçado esse nome, né? Commodity Premium, né? Sim. Mas que para mim, tá aí para ser desbravado. Para estar sendo incorporado. É a única commodity que consegue se desgarrar dos preços pré-determinados e pré-fixados há um ano atrás, né, sobre o seu produto. Ele desgarra desse preço pré-fixado e está, no caso do café, alcançando aumentos exponenciais de preço. Sim, então, assim, ágil em cima da qualidade. Um negócio muito interessante, né? Tem um paralelo, saiu ontem na Wired, que é a Califórnia, o estado da Califórnia, se colocando como nós vamos fazer a cannabis, da nossa cannabis, a champanhe francesa.
Então, assim, não só o cultivo da cannabis, como aqui, então, assim, ele já começa um premium. Sim, já inverteu o raciocínio. Já inverteu, já falou assim, tá, então nós vamos plantar, o que nós vamos fazer? Você vê, é uma mentalidade de quem um estado que já tem uma mentalidade premium em relação ao vinho, né? Sim. E aí ele fala, não, pera um pouquinho, não vou ser mais um produtor de cannabis, Claro. vou ser aqui a champanhe da O coisa. produtor, O né? produtor. Então, os exemplos vão começando Sim, vão a começando aparecer. a pipocar. Na carne também é uma boa oportunidade de se fazer carne isso, é né? sensacional, Acho que é sensacional. um caminho importante. Olha, muito bom, Beia. É um grande chavão e bordão do Agropapo, que boa conversa que vai passando rápido. Eu quero uma vez mais muito agradecer a sua participação, a sua Eu que presença agradeço, aqui obrigada. no Talk Show Digital do Novo Agronegócio, falando sobre inovação, futurismo do setor, abrindo a mente do agronegócio, que também precisa ser aberto, ser despertado, ter novos insights. E eu quero, por favor, que você possa deixar os seus contatos aí para quem quiser entrar em contato contigo, por favor, Beia. Pois então. Beia Carvalho, eu acho que é fácil, eu estou em quase todas as redes. O meu site é www.beiacarvalho.com.br. E no Twitter, acho que é o único lugar que eu estou diferente, que eu sou @futurar. Mas aí no resto é só Beia. E também estou no Instagram como @Beia. Eu consegui isso, tá? Que eu entrei no Instagram no primeiro dia. Conseguiu o domínio. Muito bem, Beia. Uma vez mais agradeço aí. Tendo Obrigada. novidades é só voltar. Obrigada, espero ter bastante novidade para voltar. Adorei o papo. Muito bem. Muito obrigado.